algumas pessoas conseguem transformar a própria vida enquanto outras passam anos dizendo que um dia elas vão começar. E não é porque elas têm mais talento, nasceram mais inteligentes, e na maioria das vezes também não é porque elas têm mais sorte. Existe uma habilidade que influencia várias áreas da sua vida, como carreira, relacionamentos, estudos, dinheiro, e essa habilidade ela pode ser desenvolvida e é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A verdade é que a maioria de nós passa mais tempo reagindo à vida do que escolhendo como viver. A gente acorda, pega o celular, responde mensagem, resolve problemas, cumpre tarefas e no final do dia a gente percebe que a gente não fez absolutamente nada que nos aproximasse do nosso objetivo. Isso não é porque você não tem tempo, mas porque faltou direção. Então, quando não se sabe para onde você quer ir, qualquer coisa parece mais urgente do que aquilo que realmente importa. Eu gosto muito de ler livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, e tem um escritor que eu gosto muito, que ele se chama Napoleão Hill. Ele tem livros muito bons, mas ele acreditava que toda grande conquista começava com um propósito bem definido. E hoje em dia, na psicologia moderna, eles têm uma conclusão bem parecida de que pessoas que têm objetivos definidos tendem a tomar decisões consistentes com aquilo que elas querem alcançar. Mas existe um detalhe muito importante: não basta apenas ter um objetivo definido, a gente precisa aprender a controlar para onde está indo a nossa atenção, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, com redes sociais, notificações, preocupações, comparações. Se você não aprender a controlar conscientemente para onde a sua atenção está indo, alguém vai controlar por você. E é justamente aqui que está a habilidade que vai mudar as nossas vidas. Aprender a controlar para onde a sua atenção está indo, mesmo em meio a tantas distrações. E esse é o momento que você pode estar se perguntando como é que você desenvolve essa habilidade. E eu vou te dar 4 passos para te ajudar. O primeiro deles é: tenha clareza. Eu gosto de responder sempre algumas perguntas quando eu vou começar com um novo objetivo ou com algo que eu quero conquistar. Por que, quando, como e onde eu vou fazer esse objetivo? Então, por que eu quero começar algo? Vamos supor, ir para academia. Por que eu quero começar isso? Porque eu quero um corpo mais saudável, eu quero ter mais energia. Quando é que eu vou fazer isso? 3 vezes na semana? 4 vezes na semana? E como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou antes do trabalho, depois do trabalho, coisas assim. Então, são perguntas básicas que me fazem ter clareza do porquê eu tô fazendo uma determinada coisa ou seguindo um determinado objetivo. Quanto mais clareza você tiver em direção ao objetivo, mais fácil vai ser de você tomar decisões que te levem em direção a ele. A segunda coisa é: aprenda a proteger a sua atenção. Sua atenção é uma das coisas mais valiosas que você tem, e eu pude perceber isso. Eu fiz um desafio comigo mesma de ficar 30 dias sem redes sociais nenhuma, e isso mudou completamente a minha vida e a minha atenção. Eu tô em um momento da minha vida onde eu preciso estudar uma matéria de medicina em inglês, e tem sido completamente um desafio, porque eu nunca estudei nem português, quanto mais inglês. Então, eu tô tendo que dedicar muito do meu tempo e muito da minha atenção a isso, e fazer esse desafio foi uma virada de chave, porque eu percebi que eu conseguia me concentrar muito mais do que outras vezes que eu já tentei e eu tinha ali o celular por perto e podia mexer nas redes sociais. Então, eu percebi o quanto a atenção faz diferença. Então, proteger momentos do seu dia onde você vai focar somente naquele objetivo que você determinou, sem notificações, sem celular por perto, sem música, se for o caso, aquilo que mais te distrai, você prestar atenção e aprender a como se desvencilhar disso e focar naquilo que você precisa fazer, nem que seja por 30 minutos, 1 hora, mas aprender a voltar a sua atenção para isso. Terceiro, pratique persistência. Nem todo dia você vai ter motivação, mas você precisa ter rotina. Rotina faz toda a diferença. Ainda que você não se sinta motivado, ter uma rotina vai te fazer seguir em frente, mesmo em dias em que você não quer fazer as coisas. Então, montar uma rotina ali onde você sabe o que vai acontecer depois ajuda demais a se manter consistente e a seguir com os seus objetivos. Pode parecer bobo, mas pequenos hábitos estabelecidos trazem muito mais resultados do que quando você tem picos de motivação e você faz aquilo por horas seguidas. Estudar idiomas, por exemplo, é uma das coisas que eu faço um pouquinho todos os dias, pelo menos 30 minutos. Não é muito, mas ao longo do tempo eu consigo ver resultados, consigo ler, consigo falar. Por exemplo, agora eu tô estudando espanhol. Então, fazendo um pouquinho todos os dias, eu percebo que quando eu escuto algo, que quando eu leio algo, eu já consigo entender mais do que se eu tivesse picos onde eu estudo uma vez na semana durante horas para entender tudo e depois eu não lembro mais.
Então, ter constância de fazer pequenas coisas todos os dias trazem muito mais resultados quando você vê ao longo de 1 ano, de 2 anos, do que ter momentos em que você quer fazer aquilo por horas e depois não fazer mais. Quarto e último passo, cuide daquilo que você alimenta a sua mente. Então, os livros que você lê, os vídeos que você assiste, é muito legal que tudo isso esteja alinhado com os seus objetivos, porque vai te trazer motivação, vai te trazer conhecimento. Então, o ambiente também que você vive pode influenciar muito em como você vai conseguir alcançar ou como você vai conseguir mudar a sua vida e realmente viver a vida que você sonha. Tudo isso é muito importante. Então, esteja atento ao que você escuta, ao que você assiste e com quem você convive, que é extremamente importante. No final, a habilidade que vai mudar a sua vida não é trabalhar mais, acordar às 5 da manhã ou descobrir um segredo escondido. É aprender a controlar a sua mente. Porque quando você controla a sua mente, você controla as suas escolhas. Controlando as suas escolhas, você controla os seus hábitos e controlando os seus hábitos, você controla a vida que você quer ter. E são hábitos repetidos ao longo de anos que constroem o seu futuro. Então, se você pensar na vida que você tá hoje, você tá satisfeita com as ações, com as escolhas que você fez no seu passado? Se não, essa é uma oportunidade de você repensar e mudar as escolhas que você quer para o seu futuro. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários qual distração que tem te impedido de atingir os seus objetivos. Me conta aqui e não se esquece de se inscrever no canal para ficar ligado em conteúdos como esse. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!